Já não fosse confuso o suficiente a quantidade de processadores e modelos que você tem, agora você encontra processadores com nome muito, mas muito parecidos mesmo, tipo o 5700X e o 5700X 3D. É claro que ainda tem outros modelos para confundir um pouco mais a salada, mas aí você pensa assim, pô, o que pode ter de tanta diferença assim do X pro X3D? Será que esse 3D é para óculos de realidade virtual? Eu não vou usar para realidade virtual nem nada. Será que é para renderização 3D só? Não vou trabalhar com renderização 3D. Para que serve esse 3D depois do 5700X? E principalmente qual que é a diferença de performance? Será que compensa eu pagar mais pelo 5700X 3D ou economizo e pego o 5700X? Qual que é a performance deles? Tem diferença de tecnologia? Será que eu perco alguma coisa ficando no X sem pegar o 3D? Vale a pena ou não? É exatamente o que você vai descobrir nesse vídeo, onde eu comparei aqui o 5700X e o 5700X 3D e vou explicar para você todos os detalhes para você não se confundir na hora de comprar. E acho muito importante a gente reforçar que não existe só o 5700X e o 5700X 3D. A gente ainda tem o 5700G e o 5700 para piorar a salada. E nos Ryzen 7 a gente ainda tem o 5800X 3D. Eu vou passar um breve resumo para vocês, mas tem vídeos aqui no canal explicando a diferença entre eles. Então a gente vai fazer comparativos separados e vamos falar também no montante. Então você pode dar uma olhada e conferir aqui no canal. Mas para resumir, o 5800X 3D e o 5700X 3D são processadores muito parecidos. Os dois carregam a tecnologia de empilhamento de cache 3D V-Cache da AMD, onde eles basicamente fazem isso mesmo, colocam mais cache como se eles colocassem em cima. E o cache é aquela memóriazinha bem mais rápida que está próximo ao processador, então para guardar aquelas informações mais dinâmicas e diminuir, né, a necessidade de se comunicar com a memória RAM. Então você diminui essa quantidade de informações que você precisa transitar por uma distância muito maior. Então digamos que é muito mais lenta, né, a comunicação para a memória RAM em relação ao cache que está ali do ladinho do CPU, dá para ele fofocar ali pro cache do CPU. O 5800X 3D saiu primeiro, o 5700X 3D saiu bem depois, mas eles compartilham as mesmas características, 8 cores, 16 threads, é o mesmo TDP e tudo mais. A diferença é que o 5700X 3D tem um pouquinho a menos de clock boost e clock base. Em relação ao 5700X, a mesma coisa, o 5700X também é bem parecido com o 5800X. Nossa, eu esqueci de falar do 5800X, olha só. Tem o 5800X 3D, o 5800X, o 5700X 3D, o 5700X, o 5700G e o 5700. É muito Ryzen 7, né? Pois é. O 5800X em relação ao 5700X, eles têm umas diferenças sutis também. O clock base é bem diferente, o clock boost tem alguma diferença também. No restante das configurações, bem parecido. 8 cores, 16 threads e tudo mais, as mesmas configurações, mas muda o TDP, o que significa que o consumo de energia e a dissipação de calor no 5700X são menores do que no 5800X. E por último, mas não menos importante, tem o 5700G e o 5700. Bom, vocês já entenderam, né? É uma salada. Mas apesar de terem configurações muito parecidas, a performance pode mudar. Nesse caso aqui do 5700X 3D e do 5700X, em relação às tecnologias, não muda basicamente nada. O 5700X 3D tem essa tecnologia extra de empilhamento de cache 3D, mas isso acaba refletindo mais nas suas especificações do que tecnologias de fato. Também tem suporte a PCI Express 4.0, clock base e o clock boost mudam, obviamente, mas não é exatamente aí que mora a diferença. A diferença tá mesmo na hora da performance. Em relação à plataforma, os dois utilizam a mesma plataforma AM4 e então você vai utilizar memórias DDR4, cujo qual os dois também têm o mesmo suporte. Chato, né? Parece que a gente tá falando do mesmo CPU e fica repetindo a mesma coisa, mas não. Se atente aos detalhes porque eles vão ser muito, mas muito importantes mesmo. Mas eu tenho certeza que você quer ver a performance. Eu também quero ver a performance desses dois processadores porque eles costumam ficar em alguns momentos muito próximos em preço, né? E aí você fala assim, pô, mas não é melhor economizar
economizar e já pegar o 5700X? Exatamente. Nós testamos aqui na nossa plataforma com uma X570 Aorus Master com um Water Cooler ML240L V2 da Cooler Master, então a gente usa a mesma plataforma para os dois, o que significa que vai dar para comparar a temperatura de operação deles. Testamos com 32 GB de memória Kingston Fury Renegade 3600 megatransfers por segundo, então são 3600 e não os 3200, mas isso para todos os processadores. E para armazenamento ainda tem um Kingston Fury Renegade de 2 TB e a fonte é uma V850 Gold V2 da Cooler Master. A placa de vídeo utilizada foi uma RTX 4090 Founders Edition e claro que você não vai precisar usar uma RTX 4090 Founders Edition, mas como são dois processadores que entregam muito FPS, a gente precisa saber onde é o limite da performance. Então a gente sempre utiliza uma placa de vídeo que dê a maior margem possível para a gente ver a performance do processador, porque você não vai comprar o processador para usar só agora. Então tenha em mente que dependendo da placa de vídeo que você utilizar, se ela não conseguir entregar a performance que esses dois processadores entregam, se ela parar no meio do caminho ou parar abaixo, a performance dos dois vai ser basicamente a mesma, mas não exatamente a mesma. E vocês vão entender por quê. Vamos começar aqui rapidinho por aplicações profissionais. A gente não vai testar extensivamente nisso, então é só o Blender. A gente testou aqui o render BMW, só pra gente ter uma ideia, né, da diferença de performance. E aqui a gente consegue ver o 5700X terminando 9 segundos mais tarde do que o 5700X 3D. O que não faz muito sentido se a gente levar em consideração as configurações, até porque o clock do 5700X 3D é menor. E você vê que o cache não fez tanta diferença assim, mas aparentemente fez um pouco de diferença aqui. Testamos também no Cinebench R20 e no teste multithread, o 5700X 3D fez 5.279 pontos contra 5.069 do 5700X. Então a gente já consegue ver alguma diferença aqui, mas ainda não é aquela diferença gigantesca. Partindo agora para o teste em single, o 5700X 3D ficou atrás, ele fez 529 contra 595 do 5700X, e aqui a gente consegue ver um pouquinho do reflexo dos clocks. Os clocks do 5700X 3D são mais baixos, justamente por conta do empilhamento de cache 3D. Outro detalhe importante é que o 5700X 3D também tem uma temperatura de operação menor, a máxima, né, do que o 5700X, justamente por conta da sensibilidade do empilhamento de cache. Então, os clocks também acabam sendo mais baixos. Agora sim, começando nos jogos. Aqui no Alan Wake, nós testamos em tudo em Full HD. A gente testou aqui no preset do PlayStation 5, no modo qualidade. É um preset criado aí pela Digital Foundry. E o 5700X 3D agora botou as asinhas pra fora. 193 FPS de média pro 5700X 3D contra 172 do 5700X. As mínimas ficaram em 131 pro 5700X 3D e 122 pro 5700X. Então a gente tem ali, né, 21 FPS a mais na média, mas na mínima só 9 FPS. Então assim, consegue um FPS mais alto, mas você não tem um ganho tão proporcional assim de estabilidade, né, dá uma oscilada legal. De qualquer forma, teve um ganho de performance bem interessante aí o 5700X 3D, mesmo pro Alan Wake, que é um jogo pesado. Claro que aqui a gente não tá jogando com Path Tracing nem nada, o que possibilita a gente ver qual que é a margem de performance que existe nesses processadores. Partindo agora para Plague Tale Requiem, aqui o 5700X 3D fez uma média de 165 contra uma média de 148 do 5700X, 129 de média contra 108. Aqui a gente já vê uma estabilidade mais legal aqui por conta do 5700X 3D. A gente teve um ganho de performance bem bacana. Também não tá seguindo mais ou menos, né, a mesma vibe ali da quantidade de FPS que você acaba ganhando, mas sim, tem um salto de performance. O que é bem diferente, por exemplo, você vê num Blender ou num Cinebench, né, mostrando que o cenário de jogos pode realmente aproveitar mais o cache do que, por exemplo, as aplicações profissionais. Avatar Frontiers of Pandora, o Far Cry dos Smurf gigante. O 5700X 3D fez média de 211 contra a média de 180 do 5700X, uma diferença bem grande aqui na média. Nas mínimas foi só de 20 FPS, 141 contra 121, mas ainda assim uma boa diferença e mais FPS no 5700X 3D. Em Call of Duty Modern Warfare 3, no modo multiplayer, aqui o 5700X 3D bateu uma média de 358 FPS de média e 177 de mínima. Vocês viram que a diferença da média para mínima é bem grande, né? Então acontece em alguns momentos que você vai ter bastante queda, por isso que isso aqui serve como uma margem para quem vai jogar o modo Warzone lá, porque tem alguns momentos que realmente você vai ter uma queda de FPS, isso para todos os processadores. O 5700X fez uma média de 302 e mínima de 152. Vale reforçar que a média do 5700X foi muito boa, é que a do 5700X 3D foi bem melhor, né, 358, e as mínimas principalmente, né, o que possibilita que em momentos de queda você ainda tem uma alta taxa de FPS. Counter-Strike 2, aqui o 5700X 3D fez média de 358 e mínima de 176. O 5700X fez média de 326 e mínima de 152. É bom lembrar que aqui a gente ainda não tá com aquele benchmark perfeito do Counter-Strike 2, então a gente tem
boas oscilações aqui nos testes, por isso que a gente tem que rodar mais testes, mas ainda assim é válido pela média. E aqui a gente viu uma diferença de performance menor do 5700X 3D para o 5700X, e curiosamente o 5700X não saiu tão bem assim nos testes que a gente fez aqui, principalmente comparado com o 5800X 3D, o que meio que foi vamos dizer assim, um outlier, né, um resultado meio mentiroso, ele não reflete o restante dos resultados. Mas de qualquer forma, a performance dos dois foi excelente, você consegue ter muito FPS no Counter-Strike 2 e ter uma boa performance. Cyberpunk 2077, rodando aqui com preset médio em Full HD, sem Path Trace, sem Ray Tracing, nada, realmente para testar o FPS máximo. 5700X 3D média de 172 e o 5700X média de 139. 32, 33 FPS na média é bastante coisa. Já dá para você sentir, principalmente em relação à estabilidade, né? 127 de mínima contra 98 do 5700X. É suficiente para você rodar, tem uma boa margem, mas aí você começa a adicionar ali, né, mais coisas para poder trabalhar e aí também pesa no CPU. Não pensa que subir a qualidade gráfica pesa só na GPU, porque não é bem por aí não. Spider-Man Remastered, rodando com tudo no alto aqui em 1080p, 5700X 3D média de 165, 5700X média de 133. Bastante de novo na média, e nas mínimas 94 contra 113. Então a gente tem uma boa diferença de performance aqui, bem mais performance pro lado do 5700X 3D. Starfield, média de 102 pro 5700X 3D, média de 82 pro 5700X. A mínima do 5700X 3D foi 82, que é a mesma média do 5700X, ou seja, no pior momento aqui, né, na mínima 1%, a gente teve aqui um 5700X 3D se comportando como um 5700. É quase como se não usasse o cache 3D e aí ele virasse um 5700X. As mínimas do 5700X foram 68 FPS, o que já começa a ficar perto do desconfortável, assim, né? Então é um jogo que acabou aproveitando bem o empilhamento de cache 3D e pode mostrar, inclusive, como seria no futuro. É difícil a gente prever os jogos, mas se os jogos começarem a se comportar parecido com o Starfield, a gente tá ferrado porque é um jogo bem mal otimizado. Mas, de qualquer forma, pode acontecer, como aconteceu com o Starfield, e aí você tem uma margem um pouco maior, talvez aproveitar melhor esse empilhamento de cache 3D. The Last of Us, rodando no médio em 1080p, o 5700X 3D fez média de 119, mínima de 83, contra uma média de 102 e mínima de 71 do 5700X. Os dois conseguiram entregar uma boa performance, mas a gente tem mais margem aqui no 5700X 3D. Em relação a consumo, bom, consumo a gente mede aqui o pico de consumo do sistema como um todo, né? Não somente do processador. Então, o sistema com o 5700X 3D rodando o Blender consumiu ali um máximo de 180 watts, enquanto que o 5700X bateu ali nos 155. Faz sentido a gente ter um TDP mais alto aqui para o 5700X 3D, são 105 watts contra 65 watts. Rodando os jogos, o 5700X 3D, o sistema, né, com o 5700X 3D como um todo, consumiu um máximo de 385 watts, enquanto que com o 5700X, o sistema bateu no máximo uns 310. Não se assuste, é pouco, na verdade, para falar a verdade, mesmo com uma 4090 e tudo mais, exceto que a gente não tá rodando com tudo no máximo, né, para 4090 realmente pedir mais, mas aqui o 5700X teve uma eficiência maior. Em relação à temperatura no Cyberpunk 2077, jogos realmente são menos exigentes, né, para CPU. Aqui a gente teve um pico de 58 graus ali no 5700X 3D e um pico de 47 no 5700X. É interessante porque nenhum dos dois exige um water cooler exagerado, mas o 5700X 3D ele esquenta mais, né? Então, de novo, mesmo com clock mais baixo, ele tem um TDP mais alto, então a tendência realmente é consumir e dissipar mais calor. Bom, muito legal, muito bacana, mas e aí? Qual dos dois compensa mais? Vi uma quantidade enorme de números e vi que os dois, sei lá, me atendem, tem performance mais do que o suficiente. Vale a pena eu ir no 5700X ou no 5700X 3D? Bom, para isso, os preços eles oscilam muito, né? Então o preço praticado dos processadores hoje pode não ser o mesmo amanhã ou quando você está assistindo esse vídeo, então a gente vai passar para vocês uma diferença percentual, só para vocês terem uma ideia. O 5700X 3D ele fez uma média nos 8 jogos que a gente testou aqui de 205 e mínima de 129, enquanto que o 5700X fez uma média de 176 e mínima de 110. A diferença de performance entre eles é de 16%, em média. Em alguns momentos mais, em alguns momentos menos, mas em média 16% pelos testes que a gente fez aqui. Hoje, a diferença de preço entre eles é de 38%, ou seja, o 5700X 3D é cerca de 38% mais caro do que o 5700X, e ele é só 16% mais forte. Então, para fazer sentido, você teria que pagar pelo menos 16% a mais no 5700X 3D. Qualquer coisa fora disso é realmente se você quer pagar por ter essa performance a mais. Ah não, eu realmente quero esse FPS a mais e eu estou disposto a pagar a mais. Se não, o percentual, né, ou a relação de real por FPS que você vai gastar, ela vai ficar a mesma, né? Se você pagar 16% a mais em um processador que gera 16% a mais de FPS, você só vai pagar para ter mais performance, só que você vai pagar a mesma coisa relativamente ao FPS. Dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, é só você pegar o preço dos dois processadores
e fazer o cálculo para você pegar o percentual e ver se compensa a diferença. E neste momento não compensa, mas por outro lado, em diversos momentos os dois processadores entraram em promoção. Então o 5700X3D já chegou a custar muito mais barato, inclusive a chegar dentro dessa margem de 16%, chegou a custar até menos, o 5700X também. Então realmente depende muito. Agora, se você me perguntar, aí a gente tem que conversar. Fica claro que o 5700X3D tem uma vantagem, o empilhamento de cache ou o aumento no cache ajuda bastante. Os jogos têm tirado bastante proveito do cache maior nos processadores, né? E os processadores também têm evoluído, a nova geração de CPUs traz cada vez mais cache. Então, sim, é um processador que provavelmente estará melhor preparado para o futuro. É claro que existem outras limitações, mas ele provavelmente estará bem preparado para o futuro. Por outro lado, o 5700X também consegue entregar uma excelente performance, principalmente pelo que custa. Ele custa menos, e na maior parte do tempo ele está custando bem mais barato do que o 5700X3D, mas não é o caso sempre, e dependendo do momento você pode encontrar num preço melhor. É um processador que consegue entregar uma performance excelente, ele tem 8 cores, 16 threads, tem suporte a PCI Express 4.0, ou seja, ele consegue suportar praticamente todas as tecnologias que você precisa para extrair o máximo de uma plataforma hoje. A plataforma M4 já está morrendo, mas os dois processadores estão na plataforma M4. Hoje, se fosse para montar do zero uma plataforma M4, talvez eu desse preferência para o 5700X3D, justamente porque, com exceção do 5800X3D, que você praticamente não encontra, é o máximo que você pode extrair de performance para quem quer jogar. Se você vai trabalhar, os dois, como vocês viram ali, tem basicamente a mesma performance, mas para jogar, o 5700X3D consegue entregar mais performance. Tem alguns detalhezinhos importantes, como eu disse para vocês, por exemplo, o 5700X3D, ele tem mais cache, o que faz uma diferença enorme nos jogos, mas ele também esquenta um pouco mais, o que significa que você vai precisar gastar um pouquinho mais com a refrigeração dele. Ele dissipa mais calor, mas não é nada absurdo. E os dois processadores conseguiram rodar bem no watercooler de 240 minutos, então você não precisa gastar exatamente rios de dinheiro com isso. Além de ter uma temperatura de operação menor do que o 5700X3D, ou seja, o limite de temperatura dele é mais baixo do que o 5700X, o 5700X3D, ele também tem uma outra particularidade, ele não tem suporte a overclocking. Como é que é? Então, se o overclock é importante para você, esqueça. O 5700X3D, assim como o 5800X3D ou os processadores com empilhamento de cache 3D dessa geração, não tem suporte a overclock, enquanto que no 5700X você pode se aventurar. Dificilmente você vai conseguir a magia de, dentro de um cenário normal, tirar essa diferença em overclock, mas está lá disponível. Em relação ao suporte de memória, os dois são a mesma coisa. Como eu disse, tecnologias a mesma coisa. E em relação à refrigeração, nenhum dos dois inclui cooler box. Então não tem realmente uma grande vantagem de falar, bom, pelo menos eu vou economizar no cooler. Não, você vai precisar comprar para os dois e realmente vale a pena você investir num cooler. Mesmo que viesse, eu ainda ia falar para vocês investirem em um cooler um pouco melhor. 5700X3D ou 5700X, no fim das contas, realmente vai depender de vocês e do seu orçamento e do preço que eles vão estar custando. Os dois têm uma excelente performance, os dois são uma boa opção, a plataforma M4 ainda é interessante, principalmente para quem está fazendo um upgrade, mas tem um detalhe, se você está com uma plataforma um pouco mais modesta, por exemplo, uma B350 com VRMs bem fraquinhos, o 5700X é uma coisa mais viável, porque o TDP dele é mais baixo. O 5700X3D tem um TDP de 105 watts, ou seja, ele tem um TDP igual ao 5800X ou 5800X3D. E dependendo da placa-mãe, talvez ela possa encontrar uma dificuldade. É claro que para jogos, a carga em cima dos VRMs é bem menor, então mesmo as placas-mães mais modestas conseguem empurrar numa boa. Mas, de qualquer forma, vai ser muito mais tranquilo essa transição com o 5700X do que com o 5700X3D. Se for fazer esse upgrade, não esquece só de fazer um update de BIOS, porque esses dois CPUs saíram bem depois do que essas placas tinham nascido no mercado. Então, lembra de fazer o update de BIOS. E você escolheu qual? Ou qual dos dois você escolheria? Seria de 5700X3D, de 5700X? Por que você escolheu um ou escolheu o outro? Tá pensando em fazer um upgrade? Vai montar a plataforma ainda com o M4? Esperava mais o 5700X3D ou ficou surpreso? Já sabia dessa diferença, dessa salada de letras e números dos processadores? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Vou ficando por aqui, valeu, falou! E até a próxima!